Capítulo 41. Eu te fiz sofrer por meu pai. Wei Xin-wan esforçou-se ao máximo por um longo tempo, mas o arco em sua mão apenas descreveu um pequeno movimento, e a flecha também caiu no chão devido ao tremor de suas mãos. Wei Sinishin consolou Wei Xin-wan enquanto a ajudava a pegar a flecha que havia caído. Não se preocupe, Wan, arco e flecha é difícil, e o arco do papai é muito pesado. É normal você não conseguir puxá-lo. O irmão mais velho também atirou flechas com você pela primeira vez, foi quase a mesma coisa. Vou tentar de novo. Dessa vez, ela usou mais força, soltou um grito suave e, ao mesmo tempo, o arco e a flecha que segurava caíram no chão. Wan, o que houve? Wei Sinishin verificou apressadamente a mão de Wei Xin-wan. Wei Mintin, que estava ensinando Wei Hu, também se aproximou de Wei Xin-wan após ouvir a voz, para verificar como ela estava, com profunda preocupação nos olhos. Estou bem, eu sou inútil, não puxei o arco e fui arranhada pela corda. Wei Xin-wan se culpou. Wei Sinishin estendeu a mão de Wei Xin-wan e viu uma marca vermelha escura no dedo que ela usava para puxar a corda do arco. Embora a pele não estivesse rompida, a vermelhidão chamava particularmente a atenção na pele clara e delicada de Wei Xin-wan. Wei Mintin franziu o testo e disse ao Wei Sinishin: Wei Sinishin, vá buscar um remédio para aplicar em Wan. Certo, já vou. Wei Sinishin voltou rapidamente para buscar o medicamento tópico para feridas. Yun-shi e Wei Xin-yilin também correram. Ao verem que Wei Xin-wan estava ferido, os dois ficaram muito preocupados e nervosos. Wan, mostra para mamãe depressa como você fez isso. Pare de praticar arco e flecha. Suas mãos não são feitas para isso, disse um apressadamente. Sim, irmão, vamos tocar outra coisa, concordou Wei Xin-yilin. Desculpa, eu sou inútil. Não puxei o arco e fui arranhada pela corda. Wei Xin-wan se culpou. De que está falando? Isso não tem nada a ver com ser útil ou não. Montar a cavalo e praticar arco e flecha não são atividades que mulheres devam fazer, disse um. Irmã, não tenha medo, eu vou protegê-la depois que eu praticar equitação e tiro, disse Wei Xin-yilin dando um tapinha no peito. Wei Xin-wan com os olhos vermelhos. Obrigado, Yilin. Logo em seguida disse a Wei Mintin e Yun-shi. Me desculpem, pai e mãe. Minha filha está bem, estou preocupado com vocês. Minha filha não está sendo uma boa filha. É perfeitamente normal que os pais se preocupem com seus filhos. Por que não falar de piedade? Disse um. Wei Mintin acenou a cabeça, concordando com as observações de sua esposa. Está bem, não chore. Volte para a carruagem com a sua mãe e descanse um pouco. Yun-shi puxou Wei Xin-wan para longe. Wei Xin-yilin vinha atrás, como um pequeno guarda-corpo. Após Wei Xin-wan sair, Wei Mintin se virou e voltou caminhando até Wei Hu. De repente, ele lembrou-se de algo e olhou para a mão direita de Wei Hu. Ele vislumbrou marcas vermelhas brilhantes nos dedos de Wei Hu enquanto segurava a corda do arco. E como Wei Hu abriu o seu arco muito mais vezes do que Wei Xin-wan, o número de marcas vermelhas em sua mão é cada vez mais evidente do que na de Wei Xin-wan. Huoren, pare de praticar. Wei Mintin imediatamente chamou Wei Hu para parar. Depois que Wei Hu largou o seu arco e flecha, Wei Mintin perguntou ao Wei Hu se já tinha muitas marcas vermelhas na mão e por que não tinha contado para o seu pai. Wei Hu olhou para a marca vermelha em sua mão e respondeu calmamente: Não está quebrada, então não vai acontecer nada. Marcas vermelhas desse grau não são consideradas feridas para Wei Hu. As palavras de Wei Hu fizeram Wei Mintin franzir o testo e assumir uma expressão solene. Para ele, esse nível de lesão não é nada, mas as garotas são diferentes. Ela foi criada mimada, então é naturalmente inferior a ele. Ele sempre achou que uma garota normal como Wei Xin-wan devesse ter um olhar diferente. Wei Mintin silenciou por um momento e então disse a Wei Hu: Huore, ser pai te fez sofrer. Wei Hu ergueu a cabeça, lançou um olhar a Wei Mintin e depois desviou o olhar rapidamente para o alvo de arco e flecha distante. Por um instante, Wei Hu quis dizer a Wei Mintin que não achava a vida no campo difícil. Lá ela tinha família, amigos e a própria vida. Mas ela se absteve de dizer isso, porque essas eram palavras que a família Wei não gostava de ouvir.
Na visão deles, a melhor escolha era que a readmitissem e deixassem que ela fosse a dama oficial, mimada e paparicada. Para mudar de assunto, Wei Hu tomou a iniciativa e perguntou ao Wei Mintin: todos os arcos precisam de tanta força assim? Não existe uma besta relativamente leve que possa ser usada com uma mão? Sim, usar nu não é necessário, não marca as mãos. Você quer tentar nu? Não vou tentar mais, estou apenas um pouco curiosa de saber por que os soldados usam mais arcos do que tranças hoje em dia. Porque como a velocidade de uso do nu é lenta, um arqueiro habilidoso pode disparar 3 flechas ao mesmo tempo, enquanto um usuário do nu só consegue disparar uma. Quando 2 exércitos estão em guerra, a intensidade do poder de fogo é crucial. É mesmo? Pensou Wei Hu relativamente. Vendo que Wei Hu estava interessado em arcos e bestas, para melhor explicar a Wei Hu, Wei Mintin pediu a seus seguidores que buscassem o nu. Wei Mintin deu o nu a Wei Hu. Vamos, Huori, dê uma olhada. Esse nu pode carregar uma flecha de cada vez. Depois que você atirar, vai levar mais tempo para carregar a segunda flecha. Wei Hu pegou a flecha, atirou uma vez no alvo e em seguida carregou o nu com a segunda flecha sob a orientação de Wei Mintin. Foi realmente muito lento. Para uma novata como ela, o tempo para carregar uma besta é praticamente o mesmo que para atirar uma flecha com um arco. Mas para alguém como Wei Mintin, que já tem muita experiência em combate, a velocidade de pegar e atirar flechas com um arco é muito maior do que a velocidade de carregamento. Wei Hu olhou para o nu em sua mão pensativa. O que será que Wei Hu está pensando? Wei Mintin estava com um pouco de curiosidade sobre os pensamentos de sua filha. Estava pensando que seria ótimo se esse nu pudesse carregar muitas flechas de uma vez, disse Wei Hu casualmente enquanto brincava com o nu em sua mão. A ideia de Huoren é muito interessante, disse Wei Mintin, olhando em seguida para o céu. Está ficando tarde, vamos voltar para casa. Wei Mintin percebeu que estava ficando tarde, então encerrou o dia de circo e voltou para casa com a esposa e filhos. O caminho de volta foi tranquilo e o grupo retornou à mansão Wei em segurança. Após entrar pela porta, antes de se despedir de Wei Hu, Wei Mintin disse especificamente a Wei Hu que hoje era sua primeira vez a cavalo e com arco e flecha, e que inevitavelmente se sentiria mal no dia seguinte, que descansasse cedo ao voltar. Bom. Pouco depois de retornar a Tinsun Yuan, Wei Hu recebeu de Cripin um pacote com itens para banho medicinal. Foi Wei Mintin que contou a Yunxi, e então Yunxi ordenou a Cripin que o trouxesse. Por causa da guerra, Wei Mintin mantinha alguns medicamentos em casa durante o ano todo, e essa máscara de banho medicinal era para Wei Mintin usar durante a semana. Wei Hu abriu o saco de banho medicinal, identificou cuidadosamente o conteúdo e o cheirou. Era de fato uma receita para relaxar os tendões e ativar a circulação sanguínea. Embora a fórmula tenha algumas falências, ela é útil. Inicialmente, Wei Hu planejava preparar um banho medicinal por conta própria, mas como Wei Mintin pediu que o enviassem, não se preocupou e simplesmente usou o pacote que recebeu. Então, à noite, Wei Hu tomou um banho medicinal morno para se acalmar e relaxar. Wei Hu esperava sentir dor nas costas ao acordar no dia seguinte, mas só descobriu no dia seguinte que não era apenas dor nas costas, mas também uma localização um tanto embaraçosa. Wei Hu disse para si mesmo: desculpa, eu fui precipitada. Eu deveria ter preparado um banho medicinal para mim na noite anterior. Capítulo 42. Angustiado e engraçado. Nádegas, parte interna das coxas, esses lugares que serão esfregados pelos cavalos, dói. Em contrapartida, a dor nos braços, ombros, costas e dedos ao praticar arco e flecha não é tão intensa, pois o Eiruo costuma coletar ervas e trabalhar na lavoura, o que exercita seus braços e ombros. Mas a posição da raiz da coxa interna não pode ser exercitada ao realizar outras atividades. O Eiruo está um pouco arrependido agora. Ele realmente não podia ter sido tão descuidado ontem à noite. Se eu soubesse antes, teria preparado a compressa medicinal para o banho. Então, a dor de hoje poderia ter sido aliviada pela metade. Não seria mais tão constrangedor. Senhorita, por que você não sai da cama?
Xiumei olhou para Weiruo caminhando encostada na parede, com uma expressão ao mesmo tempo aflita e divertida. Meimei, você tá brincando, não é? Não existe mais amor, certo? Não, não, senhorita, eu não ri de verdade. Eu devo te amar mais do que zombar de você. Você deixou escapar que não estava zombando de mim. Senhorita, eu também não quero rir, mas é a primeira vez que a vejo andando assim e não consegui evitar. Mas acredite, eu definitivamente não tô zombando de você. Eu só acho o jeito que você anda charmoso, senhorita. Meimei má, o Weiruo murmurou. Ri à vontade, eu admito por você, mas não posso deixar que outras pessoas dessa família me vejam assim, especialmente aquele garoto fedorento. Weiruo já conseguia imaginar como Wei Yilin riria dela ao vê-la assim. Ela se faz de boba e faz o seu próprio povo rir muito, mas não tem problema rir daqueles que querem ver suas piadas e esperam que ela seja ruim. Weiruo pensou por um momento e disse a Xiumei: Hoje não comerei na sala de jantar, nem ao meio-dia e nem à noite. Por favor, me ajude, e diga à minha mãe que me machuquei ontem enquanto cavalgava, por isso não posso me locomover. Independentemente de Yun acreditar nisso ou não, de qualquer forma ela não pode ir a pé até o refeitório. Onde a senhora está comendo? Que tal irmos até a pequena cozinha do segundo jovem mestre ali do lado e prepararmos algo para vocês? A mãe da senhorita Shu ainda não experimentou o fungo seco e as folhas de batata doce que trouxemos da última vez ainda estão frescas. Ao ouvir isso, Xiumei deixou os glutões de Weiruo inquietos. Ela não é particularmente exigente com comida, mas a comida feita na grande cozinha da família Wei é muito mais fraca do que a que ela e Xiumei costumam comer. Não é que os cozinheiros da cozinha grande sejam ruins na cozinha, mas sim que os temperos que eles usam são muito piores do que os que eles usam. Vá até a porta do lado. Weiruo decidiu que, mesmo mancando, ainda precisava ir até a porta do lado para comer. Então Xiumei foi primeiro ao Jardim Kangun e relatou a situação de Weiruo para Yun. Aconteceu que Wei Minten comentou com ela na noite anterior que Weiruo passou muito tempo cavalgando e atirando flechas e que provavelmente teria dores nas costas no dia seguinte, então ela como mãe deveria se preocupar mais. Assim, Yun não só concordou prontamente que Weiruo não fosse ao refeitório para comer, como também ordenou ao pessoal da cozinha principal que preparasse uma refeição separada e a enviasse para Tinsongguan para Weiruo. Após retornar a Tinsongguan, Xiumei ajudou Weiruo a sair. Ao deixar o portão de Tinsongguan, Weiruo primeiro pediu a Xiumei que olhasse ao redor para se certificar que não tinha ninguém passando antes de sair. Suportando a dor, ela saltou de um lado para outro até o portão do jardim Minjuda. Assim que Xiaobe abriu a porta, Xiumei e Weiruo entraram. Xiaobe nem teve tempo de perguntar. Senhorita, o que aconteceu com você? Desabilitada. Weiruo disse isso e olhou para a direção do pavilhão octogonal no pátio. Como era esperado, Wei Jingdi voltou a sentar no pavilhão após se recuperar da doença. Contanto que não seja um dia particularmente ventado, ele se sentaria no pavilhão para ler e escrever. Wei Jingdi também está de olho em Weiruo no momento. Ao vê-la saltitando em sua direção, a postura é estranha e fofa ao mesmo tempo. Quando se aproximou, Wei Jingdi perguntou: O que houve com você? Está ferida? As sobrancelhas levemente franzidas e o olhar sério revelam um toque de preocupação. Não ferida, só andei de cavalo ontem, respondeu Weiruo, e depois suspirou tristemente, fez uma pausa e acrescentou carrancuda: A primeira vez. Ao ouvir isso, Wei Jingdi pareceu entender algo e ao ver a expressão irritada de Weiruo, um sorriso surgiu em seu rosto sério. Talvez por ser raro sorrir em frente aos outros, Wei Jingdi cobriu metade do rosto com as mãos. Wei Jingdi, aconteça o que acontecer, eu sou a sua salvadora. Sou a sua irmã com quem você viveu e morreu. Como você pode zombar de mim num momento como esse? Weiruo manou ressentida e os que a irritavam chamavam Wei Jingdi pelo primeiro nome. Não há brincadeira para você. Respondeu Wei Jingdi. Não é brincadeira, só... Os cantos do boca curvaram-se um pouco para cima. Mas ele não tinha intenção de rir dela,
Apenas sorriu ao ver a sua expressão irritada e um pouco ressentida. Talvez já tivesse passado muito tempo desde que ele tinha contato com uma pessoa assim. Wei Ruo olhou para Wei Jingji com um leve sorriso nos lábios e não pode deixar de pensar. Ele fica tão bonito quando sorri. Com certeza, as pessoas bonitas ficam ainda mais bonitas quando sorriem. Essa é a primeira vez que Wei Ruo vê o Wei Jingji sorrindo. A questão é, por que ele sorriu a primeira vez por causa da minha experiência miserável? Wei Ruo suspirou impotente. Pode rir à vontade, eu admito por você. Mas contanto que você me empreste sua pequena cozinha, Mei Mei vai preparar comidas deliciosas para mim. Sim, Wei Jingji respondeu. Embora ainda fale raramente, ele sente que já não é mais tão resistente quanto antes. Wei Jingji disse para Xiaobe. Vai me ajudar. Tá bom. Xiaobe seguiu Xiumei nervosa e entraram juntas na pequena cozinha. Xiumei fritou um prato de folhas de batata doce, fritou um prato de cogumelos e preparou uma sopa de galinha nutritiva com a galinha velha da pequena cozinha e a nóspora de Ju da biblioteca de materiais medicinais de Wei Ruo. Essa galinha velha foi especialmente designada ao Wei Jingji pela cozinha principal para dar energias após ele ficar doente. Xiumei perguntou a Xiaobe, e Xiaobe foi pedir instruções ao Wei Jingji. E Xiumei moveu a faca depois de ter certeza que podia ser queimada. As vísceras e sangue de galinha que Xiumei retirou não foram desperdiçados, e ela correu de volta para Tin Songguan para pegar mais temperos. Os ingredientes preparados para o ensopado picante acabaram, mas ainda sobraram alguns temperos para fritar as vísceras e o sangue de galinha. Perfeito! Enquanto Xiumei e Xiaobe estavam ocupadas na cozinha, Wei Ruo sentou-se no pavilhão e observou Wei Jingji escrever. Ela não costuma ser tão lenta e despreocupada durante a semana, mas hoje ela se sentou e não demonstrava nenhuma intenção de mudar de lugar. Ela já tinha visto Wei Jingji sentado no pavilhão lendo e escrevendo muitas vezes, mas nunca tinha visto as obras de Wei Jingji de perto. Não sei se é uma coincidência ou se ela simplesmente não se importou, mas quando esteve aqui antes, no máximo conseguia ver os livros que Wei Jingji estava lendo, mas nunca tinha visto a caligrafia e as pinturas que ele fazia. Sua caligrafia é tão bonita. Embora Wei Ruo não domine a caligrafia, sua escrita pode ser considerada quase ilegível, sendo praticada apenas para facilitar o atendimento no comércio da loja. Ainda assim, ela sabe identificar caracteres bonitos e com beleza artística. A caligrafia de Wei Jingji é assim. Não é exagero dizer que sua escrita é como sua pessoa. Sua letra é vigorosa e graciosa ao mesmo tempo, com um lado delicado e um lado forte. Em resumo, é muito bonita. Wei Jingji não respondeu, não porque não quisesse responder, mas sim porque não sabia como responder a tais palavras. Você já leu tantos livros e escreve tão bem, por que não tenta alcançar a fama como seu irmão? Wei Ruo perguntou curiosa. Capítulo 43. Eu posso te ajudar. Wei Jingyi não é nem mesmo uma criança, muito menos um estudioso, um erudito ou um jinshi. Nem sequer passou no exame. Embora seja um bastardo desfavorecido, se ele quiser fazer o exame, Wei Mintin e a família de deveriam concordar. Seria uma honra para a família se ele fosse aprovado no exame. A ambição anterior não se aplica aqui, respondeu Wei Jin. Era uma vez? Mudou agora? Houve algumas mudanças. Então você quer fazer o exame? Perguntou Wei Ruo. Wei Jin tem apenas 16 anos agora. Embora tenha começado o exame mais tarde do que Wei Yishen e os outros, não é tão tarde nessa era em que os estudiosos fazem o imperial para a vida toda. Wei Jin não respondeu à pergunta, mas perguntou sobre Wei Ruo. Ouvi dizer que sua mãe está organizando para que você frequente o curso para magistrado do condado. Sim, espero que ela organize tudo um pouco mais devagar. Você não quer ir? Perguntou Wei Jin. Bem, eu não quero ir. Wei Ruo franziu os lábios e suspirou impotente. É porque você não quer ir às aulas ou aparecer perante o magistrado do condado? Perguntou Wei Jin novamente. Embora eu realmente não queira ir para a aula, em comparação ainda prefiro ir para a aula com Wei Qingyuan, respondeu Wei Ruo. Provavelmente devido à amizade que colocou sua vida em risco, Wei Ruo se tornou muito menos defensiva em relação a Wei Jin e disse a Wei Jin algumas coisas que não deveriam ser ditas a outros membros da família Wei. E o que aconteceu da última vez, Wei Jin também sabia.
Wei Huo disse. Na verdade, eu queria encontrar outra esposa, mas fui rejeitada. Não sei por quanto tempo poderei usar o terreno baldio ao sul da cidade para ganhar tempo. Na verdade, Wei Huo ele mesmo tem condições financeiras para contratar uma dama de companhia, Xu Xiu. E também sabe como contratar uma dama de companhia aceitável, mas seria um pouco complicado pedir que a mansão do capitão aprovasse isso sem revelar sua identidade. No momento, Wei Huo ainda não encontrou uma solução adequada para o problema. Wei Jingyi também olhou para Wei Huo, que estava preocupada, e disse: Posso te ajudar a contratar uma dama de companhia famosa. Você pode convidar uma dama famosa? Wei Huo olhou para Wei Jingyi com desconfiança. Contratar cavalheiros famosos não é isso, e não é algo que se consegue com dinheiro. Minha mãe biológica nasceu de uma família de intelectuais, então eu tenho algumas conexões nesse sentido. Eu também tenho contato com o lado materno da minha mãe. Não deve ser muito difícil encontrar uma dama para você, explicou Wei Jingyi. Wei Huo não sabia muito sobre a situação da mãe biológica de Wei Jingyi, mas ao ver a expressão séria de Wei Jingyi, percebeu que ela sinceramente queria ajudá-la e tinha certeza de conseguir. Então Wei Huo parou de ser educado com ele. Se for uma dama famosa, talvez eu possa resolver essa questão e convencê-la de que eu não estudarei com Wei Qingguan. Wei Huo teve uma ideia repentina. Wei Jingyi também olhou para a boca curvada para cima de Wei Huo e para os olhos astutos e ardilosos, aguardando vagamente o que ela faria a seguir sobre o assunto. Após Wei Huo e Wei Jingyi conversarem um pouco, Xu Mei e Xiaobé voltaram com os pratos preparados. 3 pratos e uma sopa fumegantes e perfumados no pátio. Wei Huo pediu para Xu Mei sentar-se para comer com ele, e Wei Jingyi também chamou Xiaobé para servir. Eles não são pessoas rígidas. Hoje não há outros por perto, então não há necessidade de o mestre e os serviços fazerem uma distinção tão clara. 4 pessoas estavam sentadas na pequena mesa de pedra no pavilhão octogonal. 3 dos 4 pratos dessa vez não eram picantes. Wei Huo avisou Wei Jingyi com antecedência que o prato de miúdos de galinha fritos faria as pessoas engasgarem, assim como aconteceu com o ensopado de frutos do mar da última vez, e disse para ele não tocar naquilo e beber mais sopa de galinha. Wei Jingyi não experimentou miúdos de galinha no começo, mas depois de provar os outros 3 pratos, Wei Jingyi ainda assim quis provar os miúdos de galinha. Tendo engasgado da última vez, dessa vez ele deu mordidas pequenas e mastigou devagar. Parece querer descobrir por que esse sabor estimulante atrai tanto Wei Huo. Ao ver que tentou novamente, Wei Huo olhou para ele com curiosidade. Ao ver que não estava engasgado da última vez, perguntou: Como está? Não acho que seja delicioso, mas também não é difícil de engolir, comentou Wei Jingyi. Depois, se você tiver a oportunidade de comê-lo algumas vezes, talvez você se apaixone por esse sabor. Como estava inconveniente se mover, Wei Huo permaneceu no pavilhão de Yin Juevan a tarde toda. Xu Mei trouxe alguns livros contábeis para ela. Ela e Wei Jingyi estavam de um lado, ele olhando para o seu, ela olhando para o dela. Não se atrapalhavam e não conversavam durante esse período, se davam bem em silêncio. Wei Jingyi também vislumbrou a caligrafia de Wei Huo no papel. A letra era extremamente infantil, como se acabasse de praticar, e a única pessoa na família que se comparava à sua era Wei Yilin, de 7 anos. Após jantarem juntos novamente à noite, Wei Huo caiu com o apoio de Xu Mei, retornando para Song Yuan. Depois que Wei Huo saiu, Wei Jingyi também escreveu uma carta e a entregou a Xiaobé para ser enviada para fora de casa. Na volta, Xiaobé trouxe uma resposta, dizendo que definitivamente cuidariam do que o jovem mestre tinha explicado. Depois que as sementes passaram, a temperatura subiu, mas ainda ficou um pouco mais baixa do que nos anos anteriores. Alguns agricultores mais velhos já estão preocupados com a colheita desse ano. De acordo com essa situação, a colheita desse ano ainda não será boa, e pode até ser pior que a dos anos anteriores. Após alguns dias de recuperação, Wei Huo se recuperou completamente e voltou para o terreno baldio ao sul da cidade. O local experimental selecionado por ela foi limpo de ervas, e a primeira leva de resíduos de furfural e humus, hidrolizados por fermentação em container fechado, foram depositados. Essas substâncias são ácidas, o que pode neutralizar bem a alcalinidade do solo salino e alcalino, tornando-o adequado para o cultivo de plantas comuns.
Wei Ruo organizou para que o senhor Escargo realizasse hoje o segundo aterro de humus. Nem os dois funcionários de longa data e nem a babá de verdade entenderam o acordo de Wei Ruo, mas todos concluíram o trabalho muito bem. Hoje, Wei Ruo queria trabalhar sozinha no campo por um tempo, mas foi persuadida pela babá Zhang, que disse para Wei Ruo ficar na carruagem. Se houvesse alguma coisa para fazer, era só dizer. Wei Ruo não teve outra escolha, senão encostar dentro da carruagem e organizar para que os dois funcionários de longa bata e a babá Zhang controlassem o trabalho. Ao meio-dia, Wei Ruo sentou-se para descansar embaixo de uma cânfora ao lado do campo experimental. Com Xiu Mei à esquerda e a babá Zhang à direita, os dois funcionários de longa data estão perto do pequeno rio mais adiante. Xiu Mei tirou da geladeira o almoço preparado antes de sair de casa, arroz com carne assada, acompanhado de uma porção de coração de couve cozida. Para o mesmo almoço que Wei Ruo preparou, ela também preparou uma porção para a babá Zhang e para os dois funcionários temporários que viajaram, cada uma em uma marmita separada. Xiu Mei deu uma caixa de comida para babá Zhang, depois foi até o pequeno rio e deu as outras duas para a Gui e Xiaobé. A babá Zhang e os dois funcionários de longa data ficaram surpresos ao receberem a caixa de comida. A Missy preparou uma cópia para esses empregados. Não fiquem aí olhando, comam logo, está tudo encomendado. Como eu posso trabalhar se não tiver comida suficiente? Disse Wei Ruo para eles. Os três voltaram a si, rapidamente largaram os pães de vapor que haviam trazido e abriram a marmita que Wei Ruo havia dado. Tem carne, enormes pedaços de carne. Os olhos da babá Zhang e dos dois funcionários de longa data brilharam com entusiasmo. Capítulo 44 – Siga-me e coma carne. Os movimentos dos três eram muito consistentes e eles estavam ansiosos para dar um gole. A babá Jean é relativamente mais elegante. Como uma babá relativamente respeitável na mansão, ela pode comer carne com frequência. Mas as duas funcionárias de longa data são diferentes. No passado, quando o horário era bom, comia mais. Nos últimos 2 anos, a única época em que come carne é durante o Ano Novo Chinês. Achava que comer carne já era algo prazeroso, mas quando provaram, os três ficaram maravilhados, e desta vez nem mesmo a babá Jean foi exceção. Isso é diferente do que eles comem em outros lugares. Como é possível que essa carne seja tão deliciosa? Os três mergulharam no arroz. Depois de comerem a carne, o arroz misturado com o caldo era indescritivelmente delicioso. Os três comeram rápido na primeira metade e depois comeram muito devagar na segunda. Come rápido porque estava tão delicioso que não conseguia parar, comendo garfada após garfada. E comi devagar porque estava tão delicioso que queria saborear mais e não queria parar depois de umas garfadas. Após a refeição, as duas funcionárias de longa data não tiveram coragem de terminar a conversa. Janene não resistiu e perguntou a Wei Ruo: Senhorita, a carne que você prepara é feita na cozinha? Como você a deixa tão deliciosa? Xiu Mei fez isso, respondeu Wei Ruo. A senhorita Xiu Mei é ótima na cozinha. Madame Jean não conseguia conter os elogios e ao mesmo tempo olhou para Xiu Mei com um olhar que não tinha antes. Desde o primeiro momento em que viu Xiu Mei, a babá Jean a desprezou, pois era uma empregada doméstica contratada pela família He para cuidar de Wei Ruo. Ela morava com Wei Ruo no campo e não tinha nenhuma educação. Não esperava que essa garota tivesse tantas habilidades. Parece que esse rapaz do interior não é tão indisciplinado e superficial assim, e tem algumas coisas incríveis. Ao perceber o espanto nos olhos de Janene, Xiu Mei não conseguiu conter o sorriso. Era a primeira vez que ouvia a babá Jean que olhava para as pessoas com as narinas, fazendo essa expressão. Wei Ruo disse a babá Jean e as duas funcionárias de longa data: O almoço é apenas um aspecto. Contanto que vocês me sigam e trabalhem duro, as tarefas que eu designar serão cumpridas satisfatoriamente, não as tratarei mal. Nessa hora, um dos funcionários mais antigos, a Gui, finalmente não conseguiu se conter. Senhorita, a senhora pretende nos fornecer um almoço tão delicioso no futuro? Não apenas o almoço, mas também outros benefícios, prometeu Wei Ruo. Senhorita, não se preocupe, nós a seguiremos direitinho, a Gui expressou rapidamente sua opinião ao Wei Ruo. Eu também. Xiaba, a outra funcionária de longa data, concordou prontamente. Não se limite a uma refeição, pois é algo muito raro para eles.
Embora não saiba que outros tratamentos preferenciais Wei Rou mencionou, isso já é o suficiente para fazê-los trabalhar ainda mais por Wei. A enfermeira Jean não disse nada. Embora achasse a refeição preparada por Wei Rou deliciosa, ela não era tão ingênua a ponto de mudar de opinião sobre a jovem só por causa de uma refeição. Enquanto pensava nisso, Xiao Mei se aproximou e entregou à mãe de Jean uma sacolinha de pano. Ao mesmo tempo, também deu um pacote para a Gui e outro para Xiaba. O peso de cada pacote é o mesmo, e parecem bem pesados na mão. A babá Jean abriu a sacola de pano curiosa e viu a comida dentro e perguntou: será que esta é a batata doce desidratada que a senhora mais velha deu às outras senhoras? A babá Jean já tinha ouvido falar disso e dizem que recebeu elogios unânimes de todos, mas ela nunca tinha visto como é de verdade. Sim, é fácil de conservar e muito nutritivo. Você pode comer quando tiver fome ou levar para casa para os seus filhos experimentarem, disse Wei Rou. Por curiosidade, a Gui e Xiaba pegaram um pedaço e o provaram cuidadosamente. Nenhum dos dois falou, mas a julgar pelas expressões, eles gostaram muito da batata doce desidratada. Para pessoas de classe baixa como eles, doces são um luxo, por isso a reação é maior do que das pessoas comuns. A babá Jean olhou para aquilo por um tempo, mas não havia nada de especial na aparência, não era tão atraente quanto aqueles doces delicados. Mas, movido por curiosidade, também experimentou 2 goles. Embora a reação não tivesse sido tão grande quanto dos 2 funcionários de longa data, também demonstraram gostar do produto. A mãe de Jean, que até agora se queixava em silêncio de que não mudaria a sua atitude em relação ao Wei Rou só por causa de uma refeição, agora está hesitante por causa de um saco de batatas doces desidratadas. Essa senhora mais velha parece ser muito generosa com aqueles que trabalham com ela. Os 3 comeram apenas um pedaço e não comeram mais nada. Um dos motivos é que o almoço de Wei Rou era suficiente e eles estavam satisfeitos, e o outro é que todos queriam guardar o que sobrou e levar para casa para experimentar com a família. Após o almoço, todos continuaram trabalhando. Dessa vez, os 2 funcionários mais antigos obviamente tinham que trabalhar mais. Antes eles não eram preguiçosos, apenas cumpriam seus deveres. Agora, Wei Rou os motivou a trabalhar mais e o ânimo deles mudou. Não muito longe, outro grupo saiu pelo portão sul, assim como Wei Rou. Chulan lançou um olhar para o sul desolado da cidade, pensando que estava tudo como ele imaginava, desolado e desertificado, mas não queria ver nenhumas figuras no meio daquele deserto vazio. O que está acontecendo? Perguntou Chulan aos seus subordinados. Voltando a falar com Vossa Alteza, este grupo de pessoas pertence à família de Wei Xiaovi e disseram que estavam tentando plantar em terras impróprias. Se conseguirem, podem incentivar os moradores da cidade a plantar aqui depois que a situação da guerra melhorar. Esse assunto já foi aprovado pelo condado de Kanxi. Os acompanhantes relataram a Chulan Hui. Como membro da comitiva de Chulan, quando Chulan visita um lugar, ele investiga algumas condições básicas do lugar com antecedência. Pessoas da família Wei? Perguntou Chulan surpreso. Desde quando a família Wei aprendeu a fazer uma coisa dessas? Não parece ser algo que essa família seja capaz. O Loi Ruhong disse com um sorriso. Vossa Alteza, parece que a família Wei nos surpreendeu bastante. Da última vez foi caligrafia, e agora é aterro. Chulan não refutou as palavras de Loi Ruhong, mas continuou observando as pessoas da família Wei que abriram caminho no terreno baldio e perguntou, quem está no comando por lá? Os subordinados seguintes observaram a situação atentamente por um tempo e depois deram um palpite. Pode ser a matriarca da família Wei que acabou de voltar para casa. Senhorita que acabou de voltar para casa? Chulan estava um pouco curiosa. A família Wei disse ao mundo que seus membros foram criados no campo devido a problemas de saúde e retornaram recentemente. Fui criada no campo, sou boa em agricultura, perguntou Chulan. Dizem que sim, respondeu o subordinado. Loi Ruhong disse com um sorriso. É um pouco incomum ser uma dama da mansão do conde criada no campo e habilidosa em agricultura. Se é competente ou não depende de que tipo de truques ela consegue desenvolver. Não significa que é competente só porque consegue chegar ao chão. Chulan tem reservas sobre esse assunto. É verdade, só os resultados contam. Em comparação, o Sibaoshai é mais interessante, disse Loi Ruhong. Da vez em que ele foi perguntar pelo lojista, o Sibaoshai lhe recusou, mas ele ainda guardava o Sibaoshai em coração e sempre sentiu que era uma boa oportunidade para ganhar dinheiro.
Após uma breve parada, Chulan conduziu a multidão em direção à Montanha da Lua, sem que esse pequeno episódio chamasse muito atenção. Capítulo 45. A famosa Senhora Wan. Após a conclusão da melhoria do solo, Wei Ru ordenou que a Baba Jang, a Gui e Xiaoba nivelassem o terreno e armazenassem água. Após o terreno ser preparado, Wei Ru voltou ao terreno baldio ao sul da cidade e trouxe um grande saco de sementes de arroz. Quando ela entregou um saco de sementes de arroz para Baba Jang e pediu a ela e a Gui Xiaoba que plantassem as sementes, a Baba Jang mostrou uma expressão hesitante e, depois de pensar um pouco, tentou persuadir Wei Ru novamente. Senhorita, me perdoe por perguntar demais, mas será que é realmente adequado plantar arroz nesta época? Que tal mudarmos para outras culturas? De qualquer forma, contanto que sobrevivam, outras culturas também servem. Plante isso. Não se preocupe, esta semente de arroz é de safra tardia. Eu trouxe da província de Huuzhou. Alguém já plantou lá. O plantio está perfeito neste momento e não vai dar errado. Wei Ru estava firme e confiante. Sério? Existem mesmo grãos assim? A Baba Jang pareceu surpresa. É verdade, mas não divulgue isso para o mundo exterior. Apenas plante a semente e, quando as mudas crescerem bem, será mais convincente relatar. Se isso tivesse sido dito antes, a Baba Jang jamais teria acreditado. Mas agora a situação é um pouco diferente. Ela confia um pouco mais em Wei Ru, ao mesmo que ainda acha que algumas das ideias da senhora sejam um tanto extravagantes. São o tipo de coisa que os velhos fazendeiros que viveram no campo não concordariam com as ideias da jovem senhora. A Gui e Xiaoba não pensaram muito nisso. A Gui disse que, se a senhora mais velha disser que está tudo bem, nós vamos ouvi-la. Xiaoba também disse que, sim, podemos plantar o que a senhora mais velha nos disser. Os outros não importam. De qualquer forma, a senhora mais velha os trata bem, alimenta-os com comida deliciosa, enche seus estômagos com as suas famílias, e eles simplesmente seguem a senhora mais velha. Wei Ru disse a eles os dois: vocês devem estudar bastante e memorizar bem. Depois que este terreno for desenvolvido com sucesso, outros terrenos baldios serão desenvolvidos no futuro. Haverá mais trabalhadores de longa data. Precisamos de vocês dois que já têm experiência em ensinar e capacitar. Para melhorar o terreno, entregamos essa experiência para outros, e o trabalho subsequente de melhorar e liderar essas pessoas também será entregue a vocês. Eles não se tornariam capatazes no futuro? A Gui e Xiaoba concordaram animados. Senhora, não se preocupe, faremos isso seriamente. Os dois pegaram as sementes de arroz e começaram a trabalhar duramente. O processo de semeadura não é problemático. Quando as sementes germinarem e se transformarem em mudas, o trabalho de transplante será maior. Se as mudas crescerem sem problemas, significa que a melhoria do solo feita por Wei Ru teve mais de 50% de sucesso. Agora, eles só precisam esperar meio mês para saber se a melhoria de solo feita por Wei Ru terá algum efeito. Depois de passar alguns dias vagando pelos campos, Wei Ru finalmente teve um dia livre quando Yan a chamou para conversar novamente. O conteúdo da conversa era um clichê. Wei Ru foi incumbida de organizar os assuntos do terreno baldio ao sul da cidade para seus subordinados o mais rápido possível, enquanto ela mesma frequentava a escola na mansão do magistrado. Como Wei Ru já tinha sido pressionada para adiar o encontro, Yan não deu a ela uma chance e pediu que ela se preparasse, providenciando tudo para os próximos 2 dias. Vendo que o atraso não podia mais continuar, Wei Ru não disse nada e concordou com o acordo de Yan. À noite, Wei Ru foi ao refeitório jantar com todos. Depois do jantar, todos continuaram sentados juntos, tomando chá e conversando. Wei Qingsheng apresentou à sua mãe os progressos de leitura,
e Wei Yilin também conversava com Yan sobre o que acontecia na escola. Wei Qingsheng geralmente não fala muito durante a semana, mas hoje hesitou em mencionar algo. Mãe, a família Xexê convidou uma senhora, que dizem ser o renomado senhor Wan Kaiwei. Os olhos de Yan não paravam de dizer que, sério? Wei Qingshen e Wei Yilin também demonstraram expressão surpresa. Wan Kaiwei era uma mulher talentosa e renomada em Jianghu. Ela era nascida em uma família de intelectuais com uma longa tradição familiar. Wan Kaiwei, que perdeu o apoio da sua família de origem, ainda era cortejada por muitos príncipes de famílias aristocráticas, mas todos eram concubinas, em vez de ser casada por uma casamenteira declarada. Wan Kaiwei, cheia de orgulho, naturalmente não queria ser concubina, e acabou optando por se casar com um estudioso pobre. Devido à sua vida humilde, Wan Kaiwei começou a dar aulas para famílias ricas e nobres. Apesar de estar em situação precária, Wan Kaiwei era famosa e talentosa. Havia inúmeras pessoas que desejavam convidá-la para ser uma esposa em suas casas. Dizem que o antigo empregador de Wan Kaiwei era a família Huan em Qiantang, e o falecido patriarca da família Huan foi o principal assistente que assumiu o cargo. E agora, a família Xexê no norte da cidade a convidou. Ao que tudo indica, a ascensão na família Xexê não é infundada, e diversos indícios disso já foram revelados. Bem, é verdade. Zilan me contou. Wei Qingsheng respondeu afirmativamente. Zilan também disse... O que mais ela disse? Zilan disse que sua mãe agora quer que ela vá estudar com a família da senhora Xexê. Wei Qingsheng baixou a cabeça e sussurrou. Não diga que a senhora Qianchen tem esses pensamentos. Se a família Xexê convidar o Wan Kaiwei, eu terei que dar um jeito para que você vá. Embora as atuais damas da família Qianchen sejam de certo talento, elas só se comparam a pessoas comuns, e são incomparáveis à famosa Wan Kaiwei. Ao ouvir isso, Wei Yilin disse apressadamente, Mãe, vá conversar com a família da senhora Xexê e deixe minha irmã ir. Minha irmã é muito talentosa e habilidosa, aquela senhora vai querer ensiná-la. Wei Qingsheng também olhou para Yan com expectativa, esperando que Yan ajudasse ela a falar com a família Xexê e organizasse uma visita à casa de Xexê para assistir à aula da senhora Wan. Temo que a família Xexê não aceite, murmurou Yan. O relacionamento deles com a família Xexê não é profundo, tendo se encontrado apenas algumas vezes em eventos como cruzeiros de bênçãos. Mãe, por que você não ajuda a minha irmã a perguntar? Ou podemos enviar mais presentes para a família Xexê? Disse Wei Yilin inocentemente. Claro que sim. Quanto a dar presentes, não é tão fácil. Este presente precisa tocar o coração das pessoas. A família Xexê talvez não goste de coisas vulgares e comuns. Os pensamentos de Yan oscilavam entre dois pensamentos. Havia 5 pessoas numa sala, e todas as 4 estavam pensando em como convencer a família Xexê a permitir que Wei Qingsheng fosse à casa de Xexê para assistir às aulas da senhora Wan. Apenas Wei Ru, que estava sentada ao seu lado, tomava chá calmamente. Quando ela pousou a xícara de chá, Wei Qingsheng virou-se repentinamente para olhar para ela. Quando se olharam, Wei Qingsheng viu um pedido de desculpas nos olhos dele. Desculpa? Por que está pedindo desculpas? Depois de tomar chá, Wei Ru saiu da sala de jantar e caminhou para Tin Songguan, onde Wei Qingsheng a alcançou e disse o que tinha acontecido. Ruer, me desculpe. Desculpe por quê? Só mencionamos a questão de deixar Van ir à casa de Xexê para assistir à aula da senhora Wan. Ah, Ruer, não é que não esperássemos você, é que as exigências do Sr. Wan Kaiwei para os alunos definitivamente são mais altas do que de cavalheiros comuns. Eu não sou qualificado? É isso que ele não tinha dito.
Capítulo 46. A família Xie concordou. Não é que você não seja qualificada, é só que você não estudou durante esses anos, e sua base é mais fraca do que a de Wanwan e das outras, explicou Wei Yishen. Sim, Wei Ro concordou. Wei Ro, sua mãe ainda fará o possível para que você possa frequentar as aulas na residência do magistrado, acrescentou Wei Yishen. Embora a senhora Qian e a senhora Yun estejam se esforçando ao máximo para encontrar uma maneira de fazer com que suas filhas vão para a casa de Xie, as atuais damas da mansão do magistrado não devem ser dispensadas tão rapidamente. Embora a família Qian não as convide naquele momento, a família Wei ainda pode convidar a dama para sua casa de forma lógica, para que isso não afete os estudos de Wei Ro. Wei Ro ainda manteve aquele semblante calmo. O principal motivo é que não há mais nada a dizer. Wei Ro, ao ver a expressão calma de Wei Ro, Wei Yishen sentiu-se um pouco desconfortável. Se não houver mais nada a fazer, eu volto primeiro. Wei Ro não quis continuar esse assunto com Wei Yishen e saiu depois de falar. Após a partida de Wei Ro, Wei Yishen refletiu por um longo tempo, depois retornou ao Jardim Kanjun e contou a Yun o que estava pensando. Mãe, quando for novamente à mansão Xie, por favor pergunte à senhora Xie se pode arranjar para que Roer nos acompanhe. Yun hesitou e disse, Wei Yishen, se fosse possível, eu naturalmente desejaria que as minhas duas filhas se tornassem alunas do Sr. Wang, mas a situação de Roer, ela não sabe tocar piano, xadrez, caligrafia ou pintura. Como posso fazer isso e contar para a senhora Xie? Ao ouvir isso, Wei Yishen não sabia o que dizer. Ele conhece a situação da irmã mais nova de Wei Roer e sabe que ela é muito inferior a Wanwan em todos os aspectos, piano, xadrez, caligrafia e pintura. O magistrado do condado concordou que a irmã Roer ainda reconhecesse o rosto do pai como capitão Zhongxian e que também vinha da residência de Zhongziubo. A família Xie e o Sr. Wang Caive não têm uma boa opinião sobre eles por causa dessas coisas. Mas como irmão mais velho, ele sempre espera que as duas irmãs mais novas estejam bem e não quer que nenhuma delas sofra nenhuma injustiça. Mãe, por que você simplesmente não pergunta? Se a família Xie discordar, é problema da família Xie. Nós sempre perguntamos para o Roer, disse Wei Yishen. Yishen, foi um pouco difícil para nós pedir à família Xie que convidasse o Wanwan para ir à aula com eles. Se mencionássemos os dois de uma vez e ainda estivesse na situação de Roer, inevitavelmente isso não incomodaria a família Xie. Às vezes, nem mesmo o Wanwan conseguiria fazer isso, então o que eu deveria fazer? A senhora Yun tem preocupações sérias. É melhor ter sucesso em uma coisa do que fracassar nas duas, não é mesmo? Meu filho sabe. Depois de ouvir a explicação de Yun, Wei Yishen não teve outra escolha a não ser desistir. O Sr. Yun pensou em como se preparar durante 3 dias e em seguida levou um presente para a casa Xie. O Yun só voltou às 10 da noite. Quando o Yun voltou, Yun parecia animado. Wei Qingguan havia esperado em casa o dia todo e pediu à sua empregada, Cuirreda, que guardasse a porta e quando viu a senhora Yun voltando, correu imediatamente para o Jardim Kanjun. Mãe, você chegou! Bem a tempo, mamãe quer te contar uma boa notícia. Mãe, quais são as boas notícias? Criança tola, que boa notícia pode haver? Naturalmente, a família Xie concordou que você frequentará a aula do Sr. Wang com a senhora Xie. Sério? A família Xie realmente concordou? Claro que é verdade. Mãe! Wei Qingguan abraçou Yun entusiasmada. Está bem. As coisas estão indo bem e a minha mãe pode ficar mais tranquila. Obrigada, mãe, por trabalhar tanto por mim. A mãe trabalhou muito. Criança boba, os pais é que devem se preocupar com os assuntos dos filhos nesse mundo. A mãe está muito feliz que você possa ter um bom futuro. À noite, Wei Minting voltou para casa. O Sr. Yun contou a boa notícia entusiasmado. Marido, a família Xie concordou em deixar minha filha ir estudar com eles. Realmente? É absolutamente verdadeiro. A senhora Xie concordou pessoalmente e o Sr. Wang estava na ocasião. O rosto de Yun estava radiante de alegria. É ótimo! Wei Minting também expressou a sua alegria.
É uma grande sorte que sua filha possa ter aulas com o Sr. Wang. Após uma pausa, Wei Minting disse novamente: não se esqueça de Rower. Você precisa providenciar uma escola para ela o mais rápido possível. Se Rower não quiser estudar, é problema dela, mas você precisa dar um jeito. Não se preocupe, meu marido. A esposa do magistrado do condado já concordou há muito tempo, mas não sei se a família Xie permitirá que a senhora Qian também vá estudar. Se a senhora Qian também for, talvez o magistrado do condado não convide uma dama. Se o magistrado não te convidar, pode convidar a dama para nossa casa. Não só Rower, mas as damas de outras famílias também. Tem que aprender com isso, insistiu Wei Minting. Eu sei. Ao pensar na situação de Wei Rower, Yun se sentiu um pouco aliviada. Embora convidar o marido, que era originalmente da família Qian, para vir para minha casa, aumentasse as despesas, como Wan Wan já havia providenciado a casa de Xie, o resultado para Rower não seria tão ruim. Além disso, convidar o marido, que era originalmente da família Qian, para vir para minha casa e assim conseguir me aproximar do chefe do magistrado do condado. Embora Wei Minting seja um oficial militar e não tenha contatos oficiais com essas duas famílias, ambas estão localizadas no condado Xinsan, e manter um bom relacionamento nunca é demais. 2 dias depois, chegou a notícia do gabinete do magistrado de que a família Xie não concordava que Qian Shilan fosse estudar na casa dos Xie. A senhora Xie recusou, alegando que a família Qian já tinha um marido. A senhora Qian estava deprimida, mas se sentia impotente. Naquela noite, Yun chamou Wei Rou. Rower, já lhe dei tempo suficiente no deserto ao sul da cidade, e pode dizer à senhora Zhang que cuide do resto, você deve ir para a casa do magistrado para estudar. Sabia? Para surpresa de Yun, Rower não negociou com ele nessa vez, mas concordou com muita calma. Então, Yun continuou a falar com Rower. Há outro problema, que é o fato de só haver uma carruagem em casa. Yun parece um pouco envergonhado. Antigamente, Wei Qingguan era quem ia para a escola na mansão do magistrado, então não haveria problema a carruagem buscar mais cedo ou mais tarde. Segundo o plano original, tanto Wei Qingguan quanto Rower foram à mansão do magistrado para assistir às aulas, e a carruagem transportava somente mais uma pessoa, então não havia problema. Wei Rou zombou, e assim, Yun disse o que ela queria dizer passo a passo. Mamãe quer dizer que a casa Xie no norte da cidade fica longe da mansão de Xiaowei, e por isso planeja arranjar uma carruagem para ir até lá. Wei Qingguan e a casa do magistrado Qian são mais próximas. Você poderia me dar o trabalho de ir a pé eles? Não pode ir a pé. Eu vou comprar outra carruagem, mas será menor do que a que já temos. A família não está bem de vida agora. Quando tiver mais dinheiro, vou te dar uma. Você pode trocar por uma melhor? Capítulo 47. Eu não preciso disso. Isso é muito bom, pelo menos não é uma carroça de bois, Wei Rou riu. O fato de que Yun não trocasse para uma carroça de bois não significa necessariamente que ele o ame muito, mas sim que ele não pode se dar ao luxo de perder essa pessoa. Rui, não há nada que você possa fazer. A família Xie é peculiar, sem mencionar que o marido que Qinhuan vai ver é a famosa e talentosa rainha Cai Wei. Yun franziu a testa e analisou a situação com Wei Rou. Bom, o que você disse é muito razoável, e eu concordo plenamente. Você concorda? Yun olhou surpresa para a expressão indiferente de Wei Rou Fan, pensando que ela estivesse falando ironicamente, mas não parecia ser o caso. Concordo plenamente. Quem for à casa do Sr. Xie, que fica mais longe, e tem um status mais elevado, para aprender com o Sr. Wan, que é mais talentoso, levará a carruagem original, que era boa, e quem não for, levará a carruagem nova, menor e mais surrada, que também era boa. Isso é muito razoável, Wei Rou disse. Yun franziu a testa, sem saber por um momento como responder às palavras de Wei Rou. Wei Rou prosseguiu dizendo: minha mãe definitivamente não tomou essa decisão porque foi Wei Qingguan que foi à casa de Xie e eu quem foi à casa do magistrado. É simplesmente porque a casa de Xie fica longe e o telhado é mais alto que o nosso, certo? Naturalmente, respondeu Yun. Em seguida. Claro que não tenho objeções. Minha mãe considerou fatores objetivos e nos tratou com justiça. Naturalmente não tenho objeções. As palavras de Wei Rou são razoáveis, educadas e sensatas,
mas a audição de Yun é inexplicavelmente um pouco tímida. Irmã, preparei um presente para você. Wei Lien correu animada para o jardim Wanmei. Presente? Sim, parabéns à minha irmã por ter tido a oportunidade de ir à casa de Xie para ter aulas e aprender com uma professora famosa. Wei Lin sorriu amplamente. Wei Lin apresentou triunfalmente seus presentes. Comprei um conjunto de canetas, tintas, papéis e tinteiros, todos na recém-inaugurada Sibaoshai. O papel deles não é muito caro e difícil de comprar? Wei Qingguan pareceu surpresa. Sim, mas não importa. Irmão Ni, eu tenho dinheiro próprio, disse Wei Lin, com um sorriso. E Lin, você é tão gentil comigo, disse Wei Qingguan. Suavemente, com a voz embargada pela emoção. Você é a minha irmã. Quem eu vou tratar se não for gentil com você? Wei Qingguan disse hesitantemente. Mas ainda tem a minha irmã. Ela vai para a casa do magistrado para uma aula. Não sei como estão os 4 tesouros do estudo. Não importo com ela. Os assuntos dela não são da minha conta. É melhor ele dar uma olhada. Senão, eu dou um pouco do meu para ela. Afinal, ela é a irmã mais velha. Ela não precisa se preocupar com a gente, mas nós, como irmãos mais novos, temos que nos preocupar com ela. Após falar, Wei Qingguan entrou em seu quarto e, ao sair, trouxe consigo várias canetas, tinta, papel e tinteiros. Irmã, eu vou com você. Tenho medo que ela te intimide. Wei Lin correu atrás. Obrigada, Elien. Eu estou bem. Em casa, a minha irmã não me perturba muito. Irmã, ser gentil não significa que os outros também serão gentis com você. Não devemos ser otimistas demais. A atitude de Wei Lin é firme. De qualquer forma, enquanto minha irmã quiser encontrar Wei Qingguan hoje, ele a seguirá. Tudo bem, então você pode ir comigo, mas não pode dizer essas coisas para sua irmã depois que a vir. Seu irmão mais velho ficará com raiva de você se souber. Entendo. Contanto que ela não faça nada contra você, eu jamais tomarei a iniciativa de dificultar as coisas para ela. Wei Lin garantiu a Wei Qingguan. Ao chegar no jardim Tinsong, Wei Ruo estava ocultada fertilizando as mudas de batata doce, buchas vegetais, abóboras e cabaças plantadas no quintal. Essas mudas cresceram e ficaram verdes, cobrindo metade da parede. Irmã, Wei Qingguan aproximou-se de Wei Ruo sem ser convidada. Minha irmã irá à casa do magistrado para uma aula daqui a 2 dias. Preparei algumas canetas, tinta, papel e tinteiros. Espero que sejam úteis. Wei Ruo virou a cabeça e olhou para as coisas que Wei Qingguan segurava na mão. Eu não preciso das suas coisas. Leve de volta e fique com elas para você. Wei Qingguan pausou e então disse: Irmã, não se preocupe. Essas coisas são todas novas. Nunca foram usadas. Eu não preciso disso. Wei Ruo recusou novamente. Wei Qingguan, ao ser rejeitada, baixou a cabeça tristemente. Ao ver isso, Wei Lien disse imediatamente: É muita gentileza da minha irmã te dar uma coisa? Por que você está com essa atitude? Wei Ruo sorriu e perguntou: Qual é a minha atitude? É uma atitude ruim me dar uma coisa que eu não preciso e querer que você leve de volta? Por que você não usa as coisas que a minha irmã te deu? Você está claramente envergonhando a minha irmã de propósito. O quê? Eu não sei se eu preciso ou não, ou você sabe? Você vai estudar em breve. Caneta, tinta, papel e tinteiro são todos itens essenciais. E daí? Existe alguma conexão necessária para me dizer que eu não preciso das coisas que Wei Qingguan quer me dar? Você perguntou com conhecimento de causa. Por que você é tão irritante? Wei Lin estava ansioso. Wei Qingguan agarrou Wei Lin e disse: Lien, não fique brava. A culpa é minha. Eu não preparei um bom presente. Não fique brava com sua irmã. O que foi, irmã? O que há de errado com você? Quem tem o problema é obviamente ela. Ao ver que Wei Qingguan assumiu toda a responsabilidade, Wei Lin ficou ainda mais furioso. Minha irmã pensa sempre em Wei Qingguan o tempo todo, mas essa Wei Qingguan desagradável sempre complica as coisas para ela. Sempre complica as coisas para ela. Não sei se foi por causa do barulho excessivo, se alguns empregados ouviram e contaram para Yun, ou se foi porque a senhora Yun estava de passagem pela casa de Wei Ruo. Ao entrar em Tinsong, Yun ouviu Wei Lin e Wei Ruo discutindo e Wei Qingguan tentando convencê-los. Yun foi severamente repreendido. Que tipo de barulho é esse? Assim que o Sr. Yun apareceu, o barulho cessou imediatamente. O olhar de Yun percorreu os 3 irmãos à sua frente. O que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo tanto alvoroço? Mãe, murmurou Wei Lin.
vendo Yun com uma expressão magoada no rosto. Wei Ruo observava friamente. Van, diga-me. A família Yun designou Wei Qingguan para explicar o motivo. Mãe, se acalme. A culpa é da filha. A filha preparou alguns presentes para a irmã pensando que ela usaria para estudar na mansão do magistrado daqui a 2 dias, mas a filha não preparou direito e a irmã não gostou. A irmã brigou. Após ouvir a explicação de Wei Qingguan, Yun olhou para os 4 tesouros do estudo que ela segurava. Então franziu a testa e perguntou a Wei Ruo. Você vai estudar na mansão do magistrado. Qual o problema de Van te dar tesouros do estudo? Por que você diz que o presente que ela preparou não é bom? Eu não disse que ela não preparou direito. Minhas palavras originais foram: eu não preciso dessas coisas, por favor leve de volta. E use você mesma. Wei Ruo respondeu à pergunta de Yun sem pressa. Depois olhou para Wei Qingguan. É isso, não é, irmã Qingguan? Sim, Wei Qingguan assinou com a cabeça. Wei Lin disse apressadamente. Você pediu para sua irmã levar de volta, não é isso? Por que você está insatisfeito com o presente que ela preparou para você? Capítulo 48. Peça-me desculpas. Wei Ruo deu uma risadinha. São 2 significados. Se você não precisa que ela leve de volta, é porque tem medo de desperdiçar. Wei Lin retrucou. Você está falando besteira. Você vai para a escola. Como pode não usar esse tempo e desperdiçá-lo? Wei Ruo sorriu. Depois se virou e chamou Xiu Mei. Xiu Mei, pegue alguns dos meus 4 tesouros do estudo. Boa senhora. A voz de Xiu Mei veio de dentro do quarto. Depois de um tempo, Xiu Mei saiu, segurando uma cesta de bambu na mão. Xiu Mei bufou e moveu a cesta de bambu para frente de todos. Yun Shi, Wei Qingguan e Wei Lin olharam para os objetos na cesta de bambu e suas expressões mudaram. Uma cesta de bambu repleta dos 4 tesouros do estudo. O aspecto mais notável é o papel. A cor e a textura revelam que se trata de papel produzido pela Sibaozai. Não 1 ou 2, nem 10 ou 20, mas uma pilha grossa. O restante dos tinteiros também consiste em vários quadrados. Há mais de 1 dúzia de pincéis grandes e pequenos e mais de 10 barras de tinta. E essas coisas parecem ser melhores do que as trazidas por Wei Qingguan. Wei Ruo, onde você conseguiu tantos 4 tesouros do estudo? O rosto de Yun Shi estava cheio de surpresa. Há tantas coisas que o filho mais velho sequer tem. Quando eu estava em Mojiasan, ajudei por acaso uma senhora idosa que estava perdida nas montanhas. Ela tinha um filho que trabalhava com os 4 tesouros do estudo e ela me deu uma cesta com esses objetos como recompensa. Embora eu nunca tenha estudado, sei que essas coisas não são baratas, então as enviei assim que chegaram de Mojiasan. Quando Wei Ruo chegou à casa de Wei, ela trouxe 2 carroças cheias de coisas e todos na família Wei ficaram sabendo disso. Mas todos achavam que eram coisas sem valor e ninguém perguntou o que Wei Ruo havia trazido de volta. Quem diria que haveria uma cesta tão cheia de tesouros escondida no meio da pilha de lembrancinhas inúteis que ela trouxe do interior? Wei Ruo dau. Então, mãe, tudo bem eu dizer que eu não preciso das coisas que a irmã Qingguan me deu, né? Eu não tenho tempo de usar minha cesta de canetas, tintas, papéis e tinteiros, e os presentes que recebi da irmã Qingguan também estão esquecidos em casa. Eu não quero desonrar o carinho da irmã Qingguan. Quem diria que eu interpretaria mal a irmã Qingguan e o irmão Yilin dizendo isso? Obviamente as minhas intenções são boas, mas eu não sei por que eles pensam assim de mim. Provavelmente porque me consideram uma pessoa ruim. Ao ouvirem isso, os rostos de Wei Qingguan e Wei Yilin se contorceram em desgosto. Yun Shi disse, é bom explicar claramente, foi só um mal-entendido. Wei Ruo assentiu. Bem, é bom explicar claramente. A princípio, eu achei que, como eu tinha muitas canetas, tintas, papéis e tinteiros, eu deveria dar alguns deles para a irmã Qingguan. Mas percebi que ela é capaz de preparar um conjunto totalmente novo. Se me deram Qingguan, eu não vou precisar deles por um tempo, então não vou dar para ela. Quanto ao irmão Yilin, ele simplesmente me confrontou, dizendo que eu estava sendo irracional e que a minha atitude não era boa. Embora eu, como uma irmã mais velha, não devesse me importar com ele, afinal ele ainda é jovem. Como uma irmã mais velha, eu não posso mimar demais o meu irmão mais novo. Sabendo que o comportamento irresponsável e desrespeitoso da minha irmã está errado, fingir que nada aconteceu é culpa minha. O que Wei Ruo disse deixou as 3 pessoas à frente dela sem saber como reagir. Yun Shi também percebeu que a atitude de Wei Lim em relação a Wei Ruo era problemática.
Yilin, peça desculpas à irmã Ni. Como você, sendo um irmão mais novo, pode falar assim com a sua irmã mais velha? Mas não há mais. A expressão de Yunxi era severa. Wei Lin estava prestes a explodir, mas sobre o olhar de Yunxi teve que baixar a cabeça. Desculpa, eu errei. Eu fui imprudente. Wei Rou respondeu sem pressa. Irmãozinho, você precisa ser sincero ao se desculpar com os outros. Hoje você se desculpou comigo em casa dessa forma. Se eu não corrigir, você vai sair e continuar se comportando assim no futuro. Será uma grande perda. Você é o jovem mestre da minha família, e suas palavras e ações representam a família Wei e a residência do tio Zhongji. Com poucas palavras, Wei Rou elevou o pedido de desculpas de Wei Lin ao nível de Zhongji. Yunxi achou que Wei Rou estava certa, então repreendeu Wei Lin de novo. Yelin, por favor, peça desculpas. Sua irmã mais velha está certa e você precisa se desculpar sinceramente. A expressão severa de Yunxi assustou Wei Lin. Seus olhos ficaram vermelhos e ele mordeu o lábio. Me desculpa, eu errei, eu fui imprudente. Wei Rou respondeu não tendo mais que provar o seu ponto. Não importa, eu disse que você ainda é jovem. Como uma irmã mais velha, eu não vou me preocupar muito com você. Contanto que se lembre melhor da próxima vez e pense mais nas coisas, a irmã mais velha vai ficar muito feliz, disse Wei Rou com um sorriso. Wei Lin sentiu-se ainda mais deprimido, mas não teve outra escolha a não ser encarar Wei Rou com seus olhos arregalados, cheios de ressentimento. Após a questão ser resolvida, Yunxi levou Wei Qingwan e Wei Lin para fora do jardim Tinsong, e quando chegaram à porta, viram Wei Jinyi. Olhando um para o outro, Wei Jinyi também disse mãe, e Yunxi assentiu em concordância, então saiu. Seja cortês e imparcial. Wei Jinyi ouviu a conversa, depois observou a cena na porta. Originalmente, ele poderia ter saído antes de Yunxi sair, mas hoje ele deliberadamente não saiu e teve um encontro cara a cara com o Yunxi. Após a partida de Yunxi, Wei Jinyi também planejava voltar. Wei Rou saiu nesse momento e chamou Wei Jinyi. Segundo irmão, perfeito, estes são para você. Wei Rou retirou uma pilha de 4 tesouros do estudo da cesta de bambu e os enfiou direito nos braços de Xiao Beck, que seguia Wei Jinyi. Rolos de papel, tinteiros e uma pilha de canetas e barras de tinta. Xiao Beck os pegou às pressas, quase não conseguindo segurá-los. Wei Jinyi deu uma olhada nas coisas que Wei Rou instruiu, mas não recusou. Apenas disse, é demais. Não é demais. De qualquer forma, será usado mais cedo ou mais tarde. Como diz o ditado, riqueza não deve ser ostentada. Eu ostentei essas coisas, então tenho que usá-las logo. Em vez de ser enganada por alguém de quem eu não gosto um dia, é melhor dar para alguém de quem eu gosto. Ao ouvir isso, Wei Jinyi corou-se repentinamente, então se virou rapidamente e foi embora com Xiao Beck. Wei Guo não sabia por que Wei Jinyi andava tão rápido, mas como ele sempre teve esse temperamento imprevisível, não deu muita importância a isso. No dia seguinte, a família de Xie enviou uma carta de felicitações para a mansão Xiaowei. A senhora Xie desejava levar sua filha, Xie Ying, à mansão Xiaowei, dizendo que as duas crianças estudariam juntas no futuro e assim poderiam se conhecer melhor. Após receber o convite, Yunxi ficou bastante ocupada. Embora apenas os membros da família Xie tivessem comparecido, Wenxi não ousou relaxar nem um pouco. Após 2 dias de trabalho intenso, chegou a senhora Xie acompanhada de sua filha, Xie Ying. Capítulo 49. Ruor não é o Anuan. Na verdade, Wei Rou provavelmente está ocupada com as frutas e verduras cultivadas em seu quintal neste momento, mas Yun fica constrangida em contar às pessoas que a filha cultiva vegetais no quintal, então ela precisa mentir, dizendo que Wei Rou está se preparando para a aula. Mãe, deixe-me ir lá ver o que ela preparou, disse Xieng. A senhora Xie perguntou a Yun. Senhora Wei, veja. O sorriso de Yun pouco sem jeito, mas a senhora Xie havia pedido e ela não podia recusar, então só pôde concordar. Então pedirei à minha empregada Cui Pin que leve a senhorita Xie até lá. Então vamos agora. Xieng saiu assim que disse isso, ignorando Wei Qingwan, que estava sempre sorrindo e olhando para ela. O palpite de Yun está correto. Wei Rou está colhendo abóboras tenras e brotos de abóbora no quintal. As trepadeiras de abóbora dela estão crescendo muito bem, subindo por metade do muro do pátio, e vários frutos já amadureceram. Esta é uma boa época para colher essas duas coisas.
Weirou gosta de comer abóboras tenras e brotos de abóbora. Esses dois ingredientes podem ser misturados e refogados, resultando num sabor refrescante, adocicado e crocante. Ao entrar pela porta, Xiang viu Weirou em pé na escada, com uma cesta de bambu na mão, colhendo algo atentamente. Xiang aproximou-se sem fazer barulho, apenas observando de lado. Weirou ouviu o movimento e soube que alguém havia entrado. Weirou não se preocupou, mas como a outra pessoa não fez nenhum som por muito tempo, Weirou virou a cabeça e olhou para lá. Senhorita Xie? Weirou não ficou muito surpresa com a chegada de Xiang. Ela também tinha ouvido dizer que a senhora Xie traria Saigin para visitar a família Wei. Estava apenas curiosa de saber o que Xiang estaria fazendo observando-a. O que você está fazendo? Perguntou Xiang. Escolher as pontas da abóbora e as abóboras pequenas, respondeu Weirou. Ah, eu já sei disso, já comi e não tem bom gosto, disse Xiang. Pode ser que o cozinheiro que preparou esse prato não seja muito bom. Eu tenho a oportunidade de lhe dar a chance de experimentar a comida da minha Meimei, disse Weirou. Xiang não contestou, mas o seu olhar transmitiu ao Weirou que ela não acreditava no que o Weirou estava dizendo. Como uma ponta de abóbora pode ser deliciosa? Xiang olhou em volta e disse: Onde vocês têm um lugar onde eu possa me esconder um pouco e voltar a dormir? Minha mãe me tirou de casa bem cedo e eu ainda nem acordei. Xiang não se importa porque Weirou cultiva vegetais no quintal de sua casa, nem porque Weirou não está preparando o que precisa para a aula. Ela só quer encontrar um lugar para dormir atordoada. Weirou apontou para a cadeira de Vime que havia colocado no quintal e disse: Por que você não a move para debaixo da minha estante de Vime em forma de cabaça onde o sol não bate? Depois de um tempo, o sol vai ficar forte e fará muito calor, então, se você quiser dormir, ainda vai ter que encontrar um lugar com sombra. Xiang acenou com a cabeça, pegou a cadeira de Weirou e caminhou para lá. A cadeira de Vime é muito confortável, as trepadeiras de cabaça crescem viçosas e a sombra da estante é perfeita para Xiang que precisa se isolar em seus devaneios. Xiang balançou a cadeira por um tempo e depois disse a Weirou: Você pode me dar algumas sementes da planta que você plantou? Eu vou plantar uma em casa quando voltar. E onde você comprou essa cadeira de Vime? Eu também quero comprar uma. Será que este é um conjunto de configurações que eu gosto, Weirou? Posso te dar as sementes, mas agora é tarde demais para plantá-las. Deve haver algumas cadeiras de Vime à venda por aí. Então peça aos seus criados que façam mais perguntas para você, respondeu Weirou. Então, que tipo de trepadeiras eu posso plantar nessa estação para que elas cresçam de acordo com a sua aparência? Eu quero umas que possam ser plantadas facilmente. Eu não sei cultivar plantas e morreria se tentar plantar alguma coisa, perguntou Xiang também. Isso pode não ser muito adequado. A maioria das trepadeiras crescem no quintal e precisam de cuidados, como rega, adubação e prevenção de pragas. Problemas? Murmurou Xiang, depois parou de falar, fechou os olhos e começou a cochilar. Então ela veio ver Weirou não é porque gostasse muito de Weirou, mas é porque Weirou estava lá para ela poder dormir tranquila. Weirou afirma ser uma pessoa que não gosta de socializar e prefere se esconder e relaxar. Mas ao olhar para Xiang, ela só pode se curvar em reverência. Weirou e Xiang permaneceram juntos em paz por meia hora, quando a senhora Yun e a senhora Xie vieram procurá-los, seguidas de Wei Qingguan. A senhora Xie veio visitá-los hoje, e Wei Qingguan a acompanhou durante toda a visita. A atuação exemplar e querida da jovem foi elogiada pela senhora Xie várias vezes, que reitera o desejo de que sua filha fosse tão bem comportada e sensata quanto Wei Qingguan. Isso deixou Yun muito orgulhosa. Sua filha é muito sensata. Ela imaginou que era por isso que quando ela e a senhora Xie pediram que sua filha estudasse com a família da senhora Xie, a senhora Xie concordou tão prontamente. A senhora Xie, ao entrar no jardim Ting Song, não estava surpresa de ver Xiang dormindo à sombra. A filha dela tem essa personalidade. Se pedirem para ela sair para brincar, ela pode ficar agitada o dia todo. Mas se quiser ser uma boa menina em casa, precisa ser o mais preguiçosa possível. Se esse temperamento for deixado em outra família, certamente será punido. No entanto, sua preciosa filha é mimada por toda a família, de modo que desenvolveu uma personalidade tal que ninguém consegue controlá-la, e ninguém consegue controlá-la bem.
Madame Xie sorriu em tom de desculpas e então perguntou ao Wei Rou: Senhorita Wei, Sheng não lhe incomodou, não? Não, não me incomodou. Nos damos muito bem. Que bom, assim vocês podem se dar bem quando estudarem juntas no futuro, disse a senhora Xie com um sorriso. Assim que essas palavras foram ditas, Yun e Wei Qingguan ficaram atonidas. Yun perguntou: Senhora Xie, a senhora acabou de dizer que Wei Rou vai estudar com a senhorita Xie no futuro? A senhora Xie olhou para Yun com certa dúvida. O que houve? Algum problema? Não, eu estou apenas um pouco surpresa. Não esperava que a senhora Xie concordasse que Wei Rou também fosse à casa de Xie estudar com o Sr. Wang. Realmente? O rosto de Yun ficou cada vez mais suspeito. Senhora Wei, espera um minuto. Por que eu estou ficando cada vez mais confusa com o que a senhora está dizendo? O rosto de Yun também estava inexpressivo. O que a senhora Xie disse agora há pouco não significa deixar o Wei Rou estudar na casa dela? A senhora Xie olhou para a senhora Wei com um sorriso gentil. Senhora Wei, não dissemos no começo que a senhorita Wei Rou viria à nossa casa Xie para estudar com a minha Ying? Senhora Xie, o que a senhora quer dizer? A senhora quer dizer Wei Rou e não Wan Wan? Capítulo 50. Não quero negociar com prejuízo. Como poderia ser a segunda senhorita? A segunda senhorita não estava estudando na residência do magistrado? Como posso competir com a residência do magistrado? Ouvi dizer que a senhorita mais velha não tinha combinado de estudar lá porque a tinha acabado de buscar, então pensei na senhora Wei e disse: deve ser a senhorita, respondeu a senhora Xie. Quando o senhor Wan foi à casa de Xie, ele apenas mencionou sua filha, mas não disse qual delas era. A senhora Xie presumiu que era Wei Rou, que ainda não tinha se organizado para estudar, então concordou sem hesitar e disse à senhora Wan que sua filha era muito boa e que se daria muito bem com ela. A senhorita Wei Kenjia veio e ensinou juntas. O senhor Wan ficou muito feliz e presumiu que fosse Wei Qingguan, sem sequer pensar em Wei Rou. Por mais que eu pense nisso, não acho que Wei Rou nem consiga conquistar a simpatia da família de Xie, muito menos a do Sr. Wan. Wei Qingguan ficou tão chocada que não conseguia falar. Seu rosto empalideceu visivelmente. Wei Rou sentiu o olhar ressentido de Wei Qingguan. Era visível que Wei Qingguan estava surpresa, até mesmo perplexa, e que sua raiva se voltou contra ela. Mas o que isso importa para ela? Ela não tomou a iniciativa de pedir a Wei Qingguan para se livrar dessa pessoa. A culpa foi deles. A senhora Xie olhou para Wan Xi e Wei Qingguan, que estavam atônitos à frente dela, e também se lembrou da cena. A senhora Xie sabia que seria inconveniente para ela ficar por muito tempo, então chamou Xie Ying e se despediu de Yuan Xi. Antes de partir, ela disse a Wei Rou: Senhorita Wei, nos vemos daqui a 2 dias. Se precisar de alguma coisa relacionada aos estudos, é só me avisar. Prepararei tudo para você com antecedência. Obrigada, senhora, agradeceu Wei Rou. Recuperando-se do choque, Wan Xi forçou um sorriso para se despedir da senhora Xie e de Xie Ying. Ao retornar, estava exausta, olhou para Wei Rou e Wei Qingguan, abriu a boca, mas não sabia o que dizer. Então deixou os dois descansarem e voltou sozinha para o jardim Kangyun. Wei Qingguan olhou para as costas de Yuan Xi antes dele partir, e as lágrimas em seus olhos já não podiam ser contidas. Ela olhou para Wei Rou, que estava ao seu lado, com raiva e incredulidade coexistindo em seus olhos. Wei Rou a ignorou e voltou a trabalhar em suas trepadeiras de abóbora. Depois de um tempo, ouviu os passos e soube que Wei Qingguan se afastava a trote. Ao retornar ao jardim Kangyun, os pensamentos de Yuan Xi estavam repletos de reflexão. A família Xie concordou que a filha da família Wei deveria ir para a escola. Ser aluna do Sr. Wan Kaivé é uma coisa boa, não importa qual seja a escola, ela deve ser feliz. Mas quando alguém comete um erro, o humor de Yuan fica muito complicado. Ainda estou feliz. Pelo menos uma das minhas filhas vai para a casa de Xie estudar com o Sr. Wan, mas ainda existem preocupações, angústias e ansiedades. A preocupação é que Houer possa se comportar mal. Sinto muito para Wan Wan. Esse Ulong fez com que ela sofresse muito nessa situação.
Quanto à preocupação, não sei dizer que tipo de coração é esse. Quando o jantar se aproximava, Wei-ho pediu a Xiu-mei que dissesse às pessoas em Kangyongyuan que ela não estava se sentindo bem e que não ia ao restaurante naquela noite. Wei-ho sabia que se fosse ao jantar no refeitório, provavelmente teria que lidar com a pressão de uma mesa vazia, então era melhor nem ir. Não acho que o resto da família se importasse se ela fosse ou não ao refeitório para comer. Então, Wei-ho correu para Jardim Inju e foi jantar com Wei Qingjin. O nome eufemístico era: para agradecer ao segundo irmão por me ajudar a encontrar uma esposa, por favor, convidá-lo para comer em nossa casa. Wei Qingjin também concordou com o comportamento de Wei-ho e sabia por que Wei-ho se escondia em sua casa para jantar. Enquanto Xiu-mei e Xiabec trabalhavam na pequena cozinha, Wei-ho e Wei Qingjin estavam sentados no pavilhão. De bom humor? Ao ver o sorriso traverso no rosto de Wei-ho, Wei Qingjin não pode deixar de ficar um pouco mais feliz. Após observá-la por um período, Wei Qingjin percebeu que a aparência de Wei-ho diante dele era muito diferente da que demonstrava diante dos outros membros da família. Ao seu lado, Wei-ho era mais animada e adorava rir. Deve ser bom. Embora não quisesse fazer esse oolong, o resultado não ficou ruim. Estou naturalmente de bom humor. Wei-ho não escondeu seus verdadeiros pensamentos ao ter visto um bom espetáculo. Você lidou bem com a situação. Pode me dizer por que escolheu a família Xie? A princípio, ele não sabia o que Wei-ho pretendia fazer, mas quando ela lhe disse que recomendaria o Sr. Wan à família de Xie, ele entendeu um pouco. Por ser uma esposa famosa, a família Xie certamente ficará muito feliz. Não só disposta, mas também disposta a ajudar o Wei-ho a pagar por Xuxiu. Contanto que o Sr. Wan mencione isso novamente à família de Xie e inclua outra família da senhorita Wei entre os alunos que ele leciona, Wei-ho poderá ir para estudar na casa da família de Xie, sem problemas. Wei-ho respondeu: há 2 motivos principais. Primeiro, a família Xie é a mais tradicional do condado de Xingshan, além da mansão Xiaowei e das famílias do condado de Qianxi, e é uma família que não pode se indispor com a família Wei. Segundo, eu já convivi com o Xie Ying antes, e embora não tenhamos muita amizade, gosto do temperamento dele. Podemos viver em paz, sem nos incomodarmos, sem tantas intrigas que me causem problemas. Se minha mãe pedisse à família Xie para interceder para que Wei Qingwan fosse estudar com você na casa de Xie, você aceitaria? Ela deve estar contra a sua vontade. Eu estava tentando evitá-la. Não seria um desperdício do meu trabalho deixá-la ir? Além disso, você usou seu relacionamento comigo para me ajudar a encontrar essa senhora. Como posso deixar que outros se aproveitem de mim? Tudo bem se ela não tiver queixas contra mim, mas ainda me lembro da última vez que ela me difamou e afastou as pessoas. Não pode deixar que uma pessoa que guarda rancor contra mim se aproveite de mim, certo? Então, quanto eu vou sofrer? Não quero ter prejuízo nos negócios. E eu? Perguntou Wei Qingjin. Você? Para mim, você criou um negócio deficitário? Olhando para o rosto sério de Wei Qingjin, não consegui me conter por um momento. Wei Qingjin olhou seriamente para mim. Wei-ho pigarreou e analisou seriamente com Wei Qingjin. Ao fazer as contas, para te salvar naquele dia, eu fiquei trancada no galpão, ofendi o chefe da casa e gastei um monte de medicamentos. Mas você, bem, ainda é muito bom. Você me deu o Gensim da montanha antigo e me ajudou a encontrar um marido. Você é realmente gentil e me retribuiu. Então, acho que não saí perdendo nesse acordo com você. Wei Qingjin sorriu. O seu sorriso não era ostentatório. Sempre discreto, cálido, leve como a água, quente como o jade. A propósito, tenho uma pergunta. Qual é o problema? É que você parece tão frágil e debilitado. Quando te vejo durante a semana, eu fico em casa o dia inteiro, lendo ou escrevendo. Mas por que você parecia tão forte quando tirei sua roupa naquele dia? Aqueles músculos, a definição muscular é ótima.